Que bom nós estarmos juntos no programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Isso mesmo, o nosso alimento cotidiano precisa ser a palavra de Deus. Deus falando conosco, direcionando a nossa vida, nos fortalecendo por meio da sua palavra. Isso é fundamental para a nossa caminhada de fé. É exatamente assim que nós devemos viver, direcionados pela palavra de Deus. Dessa forma, nós não iremos errar. Nós precisamos acertar o alvo. Nós precisamos seguir aquilo que Deus determina para que assim, um dia, nós experimentemos o que Ele reservou para nós. O melhor de Deus ainda está por vir, que é o céu. E aqui nós caminhamos na direção desse céu, orientados pelo próprio Deus através da palavra. Para o nosso estudo bíblico fluir, nós precisamos nos abrir ao Espírito Santo, porque é Ele que nos conduz. Então, juntos, vamos pedir o Espírito Santo que nos conduza no nosso estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia, também o seu caderno de estudos, para nós avançarmos no livro dos Números. Estamos estudando o livro dos Números, é o capítulo 24. Anota aí, Números 24, versículos de 10 a 24. Números 24, versículos de 10 a 24. Vamos ler juntos o texto e depois meditá-lo. Indignado contra Balaão, Balaque sacudiu as mãos de raiva e disse: foi para esconjurar meus inimigos que te chamei, e já por 3 vezes os abençoaste. Já que é assim, vai-te embora para tua casa. Eu pretendia recompensar-te bem, mas o Senhor privou-te da recompensa. Balaão respondeu-lhe: não havia eu dito aos mensageiros que me enviaste, mesmo se Balaque me entregasse o palácio cheio de prata e ouro, não poderia transgredir a ordem do Senhor, fazendo de própria conta qualquer coisa boa ou má? Falarei somente o que o Senhor me disser. Agora que vou retornar à minha gente, vem, pois quero prevenir-te a respeito do que este povo aqui fará no futuro ao teu povo. E retomando o seu poema, tornou a falar. Oráculo de Balaão, filho de Beó, oráculo do homem que tem os olhos abertos, oráculo daquele que ouve as palavras de Deus e conhece os pensamentos do Altíssimo, que vê o que o poderoso lhe faz ver, que cai em êxtase e seus olhos se abrem. Vejo, mas não agora, contemplo, mas não está perto. Uma estrela sai de Jacó, um cetro se levanta de Israel. Quebra as têmporas de Moabe e destrói todos os filhos de Sete. Edom será a sua herança, seu inimigo Seir, a sua propriedade, e Israel triunfará. Um dominador sairá de Jacó e aniquilará os sobreviventes da cidade. Então, olhando para Amaleque, proferiu seu poema. Amaleque era a primeira das nações, mas seu fim será ruína eterna. Depois, olhando os quenitas, proferiu seu poema. Estável é tua morada, assentado nas rochas o teu ninho. Mas o ninho, Caim, fica para ser destruído, quando Assur te levar cativo. Retomando seu poema, tornou a falar. Ai de quem sobreviver quando Deus assim agir. Quando naus vindas de Chipre oprimirem a Síria e oprimirem Éber, pois também este caminha para a perdição. Depois Balaão pôs-se a caminho de volta para a sua casa e Balaque também seguiu o seu caminho. Nós vemos o processo que Balaão viveu, exatamente em obediência a Deus. Antes ele estava um pouco, ali duvidoso, exatamente pela tentação que muitas vezes se avizinha ao coração do ser humano, Ele ficou tentado com a promessa de uma grande recompensa. Eu e você precisamos estar atentos a isso.
nós não negociamos a verdade. Não podemos negociar a verdade. O mundo hoje vive sob a ditadura de um relativismo. E aí professar fé, o credo da igreja, muitas vezes nos faz ser taxados de fundamentalistas. Até mesmo algumas pessoas podem dizer, olha, vocês fazem discurso de ódio. Não, nós somos fiéis ao credo da igreja, ao ensinamento do magistério da igreja, ao ensinamento da Sagrada Tradição, da Sagrada Escritura. Balaão foi fiel, apesar de no início ele ter sido tentado. Ele foi tentado por conta do dinheiro, da oferta, daquilo que ele poderia receber. Mas agora nós o vemos totalmente abandonado à voz de Deus. E ele vai dizer o que o Senhor Deus fala. É importante nós percebermos algo aqui. Apesar de toda a realidade própria de Balaão, ele profetiza algo para o futuro. Quando ele vai dizer da estrela, quando ele vai falar, olha só, aqui no seu poema, Oráculo de Balaão, filho de Beó, versículo 15. Oráculo do homem do olhar misterioso, oráculo daquele que ouve a palavra de Deus e conhece o pensamento do Altíssimo, que vê o que o poderoso lhe faz ver, que cai em êxtase e o véu dos olhos é tirado. Vejo, mas não é para já. Contemplo, mas não está perto. Uma estrela surge de Jacó. Aqui ele está profetizando Jesus. A estrela da manhã, Jesus, ele está olhando para o futuro. Então, é o já e o ainda não. E aí ele continua, não é? Ele vê a estrela que surge de Jacó e um cetro se levanta de Israel que quebra a têmpora de Moabe. O cetro que não será tirado de Israel, será dado a Davi. E aquele que é o filho de Davi, o Messias, o Deus encarnado, Jesus, ele é o cumprimento dessa profecia. E ele tem o cetro do governo. Ele é a estrela que vem de Jacó, da descendência de Jacó. Ele é o leão. Nós precisamos perceber exatamente isso. Ele é leão da tribo de Judá. Ele é aquele que é o vencedor. E Balaão profetiza a vitória do povo de Deus, a vitória de Israel, daqueles que são o povo escolhido por nosso Senhor. E essa vitória, ela se dá sobre os inimigos, ela simboliza a expansão do reino de Deus. Então, aquilo que a palavra de Deus está nos mostrando, nós vamos percebendo aqui, podemos trazer para a nossa realidade a vitória sobre o poder do mal, a vitória sobre o pecado, a vitória sobre a idolatria. É exatamente essa vitória que Balaão está profetizando. Deus vence. Por quê? O povo trouxe Deus, o povo se aproximou de Deus, o povo ouviu a voz do Senhor, que direcionou por meio de Moisés. E o povo estava seguindo o caminho da vontade de Deus. A partir daí, aquilo que Balaão profetiza já para um certo momento, para aquele momento específico, para coisas que aconteceriam depois, quando viesse Saul, Davi, os reis de Israel, especialmente o rei Davi, nós vamos perceber a expansão do reino, a expansão das estruturas estabelecidas pelo próprio Deus, as conquistas da Terra Santa. Mas nós também vamos ver aqui as nações. As nações são estruturas e impérios em expansão dentro do plano de Deus. E aí, a conquista, aquilo que vai acontecendo, aquilo que nós vamos percebendo, tocando, experimentando da graça de Deus. Por isso, nós devemos dar ouvidos à palavra de Deus. Nós devemos seguir a estrela da manhã. Nós devemos estar debaixo da autoridade desse cetro de justiça. Nós devemos dar a Deus o que é de Deus, a nossa vida, o nosso tempo, aquilo que nos nossos dias nós vamos vivendo, nós vamos apresentando a Ele, aquilo que nós precisamos colocar diante do Senhor, lembrando-nos de João 15, 5, sem mim nada podeis fazer. Nós vamos experimentando exatamente essa graça, essa dádiva. E principalmente percebendo que Deus é o vencedor sobre os nossos inimigos. É a vitória sobre o mal. Nós venceremos o mal se nós estivermos do lado certo. Nós venceremos o pecado se nós estivermos buscando no Senhor. Nós venceremos a idolatria. Quantas idolatrias? A idolatria do eu,
a idolatria do poder, do dinheiro, a idolatria da aparência, a idolatria que muitas vezes se estabelece no tempo atual. Veja, Balaão resistiu às ofertas de Balaque. Vamos lembrar o que Jesus disse? Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Então ele escolheu servir a Deus e ele foi boca de Deus, usado por Deus para profetizar os tempos futuros. Então é importante que você e eu entendamos algo. Quando nós nos dispomos a seguir a Deus e abandonar tudo aquilo que pudesse ser para nós idolatria, distanciamento, pecado, nós também somos usados por Deus. Eu quero dizer para você, Deus quer usar de você como Ele usou de Balaão, para que você leve a boa notícia. Qual é a mensagem que nós podemos colher do nosso estudo bíblico de hoje? O Senhor Jesus é o vencedor de todo o mal, do pecado e de toda idolatria. Ele é a estrela da manhã. Ele é portador do cetro da justiça. Somente em Jesus venceremos o mal, o pecado e a idolatria. Hoje, o Senhor nos convida a total confiança nele. Ele nos convida a essa total confiança nele. Nós seguimos o Deus vencedor. Na cruz parecia que ele havia perdido, mas ali estava a vitória. Ele venceu o diabo, ele venceu o pecado, ele venceu o mundo e ele venceu a morte. Nós precisamos colocar esse vencedor à frente das nossas batalhas. Vamos rezar? Senhor, nós nos colocamos diante da sua presença. Eu me coloco agora diante da sua presença. Eu sei que nós somos muito mais que dois reunidos em teu nome e eu sei que agora a sua presença se manifesta aqui, se manifesta na vida desses irmãos que estão fazendo o estudo bíblico, dessas irmãs. Agora nós somos envolvidos pelo poder da sua palavra e pelo poder da sua presença. Eu quero colocar a minha total confiança em ti. Eu espero em ti. O Senhor é a estrela da manhã. O cetro da justiça está em suas mãos. O seu governo é eterno. E eu quero pedir ao Senhor a graça da vitória. Eu quero colocá-lo, Senhor, nas minhas guerras, nas minhas batalhas. Me ajuda a viver na verdade. Me ajuda a viver na sua presença. E me ajuda a vencer o inimigo, as tentações do diabo. Me ajuda a vencer o pecado. Me ajuda a vencer as idolatrias do tempo atual. Me ajuda, Senhor Deus, a experimentar no meu dia a dia a sua vitória. É isso que eu peço por mim e pelos meus irmãos. Que o Senhor possa fazer essa obra na nossa vida. Amém. Você não se arrependerá em acreditar, em se abandonar, em confiar. Confia nele, segue em frente. Às vezes as batalhas ficam mais intensas. Mais intensa ainda tem que ser a nossa oração e a nossa confiança de que o nosso Deus é vencedor. Que Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.